Pois é, o Comando Vermelho estima aí um faturamento de R$ 240 mil por mês. E aí, tudo bem? Maurício por aqui. 3 notícias difíceis: Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Acompanhe o vídeo e depois me fala o que você acha. Moradores de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, na zona norte do Rio de Janeiro, passaram a enfrentar uma situação preocupante após a invasão de integrantes de uma facção criminosa. Segundo denúncias apresentadas na reportagem, homens armados assumiram o controle da área e passaram a impor regras aos residentes. Entre as determinações impostas está a cobrança de uma taxa mensal de R$ 300 por apartamento. Além disso, moradores relataram que foram obrigados a contratar serviços e adquirir produtos controlados pelos criminosos, como fornecimento de internet e gás. A situação gerou medo e insegurança entre as famílias que vivem no local. De acordo com os relatos, reuniões foram realizadas para comunicar as novas regras e informar que a administração dos condomínios passaria a ficar sob influência do grupo criminoso. Muitos moradores afirmam que se sentem intimidados e receiam sofrer represálias caso questionem ou descumpram as determinações impostas. O caso evidencia uma realidade cada vez mais preocupante em algumas regiões do país, onde organizações criminosas expandem sua atuação para além das atividades ilegais tradicionais. Em vez de controlar apenas o tráfico de drogas, esses grupos buscam exercer influência sobre serviços essenciais, a administração de condomínios e a rotina diária das comunidades. Para os moradores, a principal consequência é a perda da tranquilidade e da liberdade dentro do próprio ambiente residencial. Famílias que conquistaram suas moradias por meio de programas habitacionais agora convivem com o medo e a incerteza sobre o futuro. Vamos ver uma reportagem da TV Record que explica melhor esse absurdo e depois tem uma outra notícia chocante da Bahia. Vamos lá! Pois é, o Comando Vermelho estima aí um faturamento de R$ 240 mil por mês com a cobrança da taxa dos apartamentos desses dois prédios que fica na Rio do Pau, ali na Pavuna, pertinho de um dos acessos ao complexo do Chapadão. A taxa, Tino, é de R$ 300 por apartamento, são 400 apartamentos em cada unidade. Essa reunião, né, se é que a gente pode chamar de reunião, aconteceu nesta segunda-feira, ou seja, anteontem. Os criminosos, 12 criminosos, chegaram num condomínio, armados com fuzis e vestiam fardas da polícia militar. Chamaram ali os representantes de cada condomínio, convocaram, assim, às pressas, uma reunião e falaram o seguinte: a partir de agora, os dois prédios, são do Comando Vermelho. Quem estava encabeçando essa reunião é um criminoso conhecido como Fiel, e ele falava em nome do Edgar Alves, do DOCA, que seria uma ordem dele. E além dessas cobranças, Tino, né, dessa taxa que o condomínio seria pago, né, a taxa de administração condominial que seria paga para o tráfico de drogas, eles também devem comprar o gás do tráfico de drogas. O gás encanado, que já chegou ali na região, não pode mais ser consumido pelos moradores, e sim o gás do tráfico de drogas. Então o tráfico acaba ganhando dos dois lados. Essa outra notícia causa mais espanto ainda. Um jardineiro foi sequestrado e executado por integrantes de uma facção criminosa após ser acusado de atuar como informante da polícia. O caso ocorreu no sul da Bahia e chamou a atenção pela violência empregada pelos criminosos e pelo clima de medo que se instalou na comunidade. De acordo com as investigações, a vítima foi retirada à força de sua residência por homens encapuzados e armados. Após o desaparecimento, familiares e amigos passaram dias sem notícias, até que o corpo foi encontrado em uma área de mata. A principal linha de investigação aponta que integrantes da facção suspeitavam que o jardineiro estivesse repassando informações para as forças de segurança. Mesmo sem a divulgação de provas que confirmassem essa acusação, os criminosos teriam decidido agir por conta própria, submetendo a vítima ao chamado Tribunal do Crime. O caso evidencia o poder exercido por organizações criminosas em determinadas regiões, onde moradores muitas vezes convivem com ameaças, intimidação e medo constante. Em locais dominados pelo tráfico, uma simples suspeita pode ser suficiente para colocar uma pessoa em risco, sem qualquer direito de defesa. A morte do jardineiro causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região, que lamentaram a perda de um trabalhador conhecido na comunidade.
O crime também reacendeu o debate sobre a expansão das facções criminosas e os desafios enfrentados pelas autoridades no combate à violência organizada. Vamos aproveitar para ouvir a resposta do candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, ao ser perguntado o que significava a decisão dos Estados Unidos em classificar essas facções como narcoterroristas. Isso significa tudo e nada. Eu vou te explicar por quê. Sob o ponto de vista da institucionalidade brasileira, isso não representa rigorosamente nada, absolutamente nada, não altera em absolutamente nada. O nosso atual governador do Ceará, de forma absolutamente inacreditável, disse ontem que com isso a Polícia Civil do Ceará passa a ser impedida de investigar os crimes. Eu não sei de onde ele tirou esta maluquice, que só pode vir de um alienado completo como ele é dos assuntos graves da segurança do Ceará, porque ele abandonou este assunto por 3 anos e agora está falando besteira na medida em que está apertado por mim e pelo nosso movimento e em nome do povo cearense que não aguenta mais, não é, aquilo que está acontecendo. Entretanto, no longo prazo, sem que se altere a faculdade de investigação pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal Brasileira, o que nós podemos assistir é uma retaliação dos norte-americanos no sistema financeiro. Por isso que você está vendo tanto barulho no assunto. Porque você acredita mesmo que os bilhões de reais que as facções criminosas movimentam andam em mala, em saco de dinheiro? Não, esse negócio está no sistema financeiro. E os americanos, com isso, têm como rastrear, né, com o sistema de informação deles. Não vão invadir o Brasil por causa disso, mas vão fazer restrições em empresas, vão congelar contas. Eles lá conseguem descobrir, né, porque a facção não bota lá, eu sou Comando Vermelho, CNPJ, não. Eles botam lá uma firma de Araque e tal. Então, repare, isso é consequência, sabe de quê? 20 anos de omissão do PT sobre este assunto. Você tem as facções criminosas se organizaram, se sediaram, se expandiram, se colocaram e não foi feita uma única inovação institucional para isso. O que é que eu chamo disso? Porque eu estava na minha plataforma de candidato a presidente do Brasil, eu não estou falando como oportunista. Eu já tinha denunciado isso, que o governo federal gasta mais dinheiro com propaganda esse ano ainda do que com a segurança pública. Então, o que é que eu estava dizendo? Você acha razoável, vamos supor aqui em Iguatu, ou como aconteceu em Acopiara essa semana, você mata um cara da facção, mata uma pessoa. Sabe as ingenuidades da legislação brasileira de um tempo que não existia facção? Esse eventual criminoso, se for prego pela polícia, ele vai responder a um júri popular. Você acredita mesmo que a população com o rosto exposto vai condenar um faccionado, sendo que a lista de... Isso é pura loucura. E é o PT do Brasil que deixou o Brasil chegar a esse ponto. E você, o que pensa sobre essa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal Maurílio por aqui. Ative também o sino das notificações para acompanhar as próximas notícias, análises e informações importantes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.